Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 24 de agosto de 2023. Graças a Deus, estamos aqui, firmes, em vigilância, em obediência à palavra, em oração, em meditação, caminhando aí, em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, na esperança de sermos contados no meio delas, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. E serão arrebatadas, naquele grande dia que esperamos, para participarmos das bodas do Cordeiro, lá na Jerusalém Celestial, conforme a promessa do Senhor Jesus, E graças a Deus. Irmãos, então agora nós chegamos o quê? Chegamos aqui na minha proposta, de falar um pouco sobre a história da nossa comunidade, A eclésia, que está em Fortaleza e em parte também no Ceará, Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí, sobre como surgiu a nossa comunidade, para dar testemunho, daquilo que a gente tem falado. Não é isso? Sai dela, povo meu, Todos nós pertencemos a essas religiões aí, que falam em nome de Jesus, o evangelho pervertido, e nós, juntamente com outras pessoas, chegamos à conclusão que isso aí não é igreja, não é eclésia, por causa dos seus entendimentos e principalmente por causa das suas obras, Pelas suas obras eles negam aquilo que eles dizem que creem, Então, estamos contando aqui, eu estou iniciando aqui pela minha visita, que em 1988, final de 88, dezembro de 88, eu fiz uma visita a um meu irmão chamado Ranulfo, irmão na carne, que nessa época ele morava lá em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, E eu fui lá fazer uma visita para ele, e nessa visita eu fiquei conhecendo lá o grupo que se reunia na casa dele e nas outras casas lá, E aí nós dialogamos, a respeito daquele grupo lá. Então, nesta visita que eu fiz a ele, tive a oportunidade, então, de dialogar, com aquele grupo de pessoas a que eu já me referi, lá em São João da Boa Vista. E o diálogo, claro, foi sobre o evangelho pervertido, sobre as religiões, que falam em nome de Jesus, sobre as denominações, que falam em nome de Jesus, e também dos profetas e dos apóstolos, o que eles ensinaram, bem como da Igreja Romana também, Então o diálogo foi nesses termos aí, E, bom, os irmãos aí que não sabem, a minha família é de tradição católica, certo? Católica romana. Então eu fui educado segundo esses princípios aí, esses entendimentos, Cheguei até estudar em seminário, que é um colégio que forma padres, lá para a igreja, que eles chamam também de sacerdotes, Então, por esses diálogos, que tivemos lá em São João da Boa Vista, ficou claro para mim, que o Evangelho, como também para aquelas pessoas, que o Evangelho estava e está pervertido,
Então o Ranulfo, os líderes que tinham lá nessa comunidade era o Ranulfo, né? Eram vários, né? Mas eu vou citar apenas o Ranulfo e o Virgulino, né? Certo? Que tinham contatos aqui em Fortaleza, né? Principalmente o Virgulino. O Virgulino ele tinha contatos aqui. E nós vamos saber por que tinha esses contatos, né? E eles então me deram o contato do irmão Cordeiro, né? Certo? Então, ao chegar em Fortaleza, eu entrei logo em contato com ele, né? E marcamos um encontro, né? Esse encontro foi lá na casa do irmão Isaías, né? Lá no Oliveira, esqueci o nome do bairro, que depois eu digo aqui. Então, o irmão Isaías morava lá nesse bairro, né? Lá perto do terminal do Antônio Bezerra. E lá então nós nos encontramos naquela mesma noite, né? Dialogamos, certo? E aí por volta das 23 horas eu pedi o batismo e fui batizado lá na Lagoa de Tabapuá. Então lá na casa do Isaías não estava só ele lá, não. Tinha vários irmãos lá que eu não estou lembrado exatamente de todos eles, né? Mas tinha lá a sua família dele, que é a Aurenice, né? Tinha lá a irmã dela, o Zeni, com o Francisco, esposo dela. Estava lá o Cordeiro também, né? Estava lá uma irmã, que eu também não me lembro o nome dela, né? E aí, então, nós conversamos bastante lá, certo? Então, os irmãos, eles se reuniam lá na casa do Isaías. O bairro é o é o Olavo Oliveira, né? Então, eles se reuniam lá na casa do irmão Isaías, lá no Olavo Oliveira. Mas tinha também uma reunião na casa lá do Jaime Júnior, né? O irmão Jaime Júnior, na Vila Manuel Sátiro, certo? E ambos, tanto o Isaías como o Jaime Júnior, tinham sido já separados, né, presbíteros. Então, quando eu conheci esse irmão, deve ter sido no início de 1989, né? Mas eles já existiam já há algum tempo, né? Que eu não sei exatamente quando foi que começou, digamos, essa comunidade, né? Exatamente eu não sei, mas foi no início dos anos 80, quando Isaías e mais alguns irmãos, né? Eles saíram da Assembleia, né? Assembleia de Deus, se não me engano, Tempo Central, né? Saíram e foram viver o Evangelho, pregar o Evangelho, né? Então, lá no Olavo Oliveira, as reuniões eram aos domingos, né? Domingo à tarde. E ali se reuniam mais de 50 irmãos, né? Com destaque para o Isaías, a esposa dele, que é a Aurenice, Francisco, a esposa, né, a Zeni, que nós já falamos, o Cordeiro, a irmã Margarida, né, com seus 3 filhos, né, pequenos. Conheci lá a Carmen, a família da irmã Carmen Lúcia, da irmã Maria, né, sua mãe, né, a Verônica, foi mais ou menos dessa mesma época, a Maria Olinda, né, certo? Tinha lá também um Odilon, né, que era lá do Tabapuá, o Raimundo. Moraes também apareceu mais ou menos na mesma época que eu, né? Cri, né? Além de outros, né? Que nós vamos falar depois no nome deles, né? Que já vinham já se reunindo há algum tempo, né? E lá na casa do irmão Júnior, né? Que a esposa dele é a Zilma, né? Se reunia lá o Elias e a esposa, a Abigail, o Sebastião e a sua irmã, que eu não me lembro o nome dela. Então eles moravam ali na Vila Manuel Sátiro, né? Onde havia reunião aos sábados à noite.
E aí nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua aí, né? Dando testemunho dessa comunidade aqui em Fortaleza. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.